Vamos iniciar a nossa aula de história de hoje e abram o livro na página 75. Nós temos um texto aqui no Você Sabia que diz assim: o aquecimento global e as mudanças climáticas. Os avanços tecnológicos que ocorrem desde a Revolução Industrial no século XVIII tornaram possível a invenção de máquinas para as indústrias e meios de transportes motorizados. Muitas dessas máquinas, para funcionar, usam a energia reproduzida pelo carvão e pelo petróleo. Isso fez com que essas matérias-primas passassem a ser altamente exploradas, causando poluição e degradação da natureza. Uma das consequências disso foi o aumento da temperatura da Terra, provocado pelas constantes emissões de gás carbônico, o CO2. E outros gases poluentes que destroem a camada protetora da atmosfera terrestre. Os recursos desse desequilíbrio os resultados desse desequilíbrio são o derretimento do gelo dos polos, elevando o nível médio dos oceanos e ameaçando as populações costeiras, tempestades frequentes, intensas e perigosas, assim como ondas de frio ou calor extremas, seca e alteração no sistema de chuvas, prejudicando bioma como a Amazônia. Então, a Revolução Industrial trouxe novas máquinas, automóveis, coisas muito importantes, muito interessantes. Mas o uso do carvão e do petróleo está agredindo muito a natureza, E fazendo com que aconteça o aquecimento global, Então, de certa forma, beneficia, mas também prejudica, Vamos ver aqui. A 10ª questão pergunta assim: quais as principais causas do aquecimento global? Vamos anotar aqui. Então, as principais causas, Coloquei aqui algumas. Olha só, nós podemos dizer aqui que são desmatamento de florestas, para a indústria madeireira, produção de carvão, a produção do carvão, móveis, móveis de madeira no caso, e outros produtos também de madeira, A queima do petróleo, que emite gases poluentes, vários tipos de móveis e também o desmatamento até para papel mesmo, De certa forma está desmatando e isso prejudica e causa o aquecimento global. Então, vamos responder aqui a 10ª, Agora aqui na questão 11 diz assim: quais os principais efeitos do aquecimento global e como afetam o modo de vida dos povos nômades e dos habitantes das cidades. Aqui nós vamos colocar embaixo no mural, Nós temos aqui esse quadro onde nós temos primeiro os povos nômades e depois os habitantes da cidade. Então vamos preencher aqui. Então, em relação ao povo nômade, vamos colocar assim. Degradação da natureza. A natureza vai sendo destruída,
tempestades ou secas mais frequentes, prejudicando as pastagens e as fontes de água para os rebanhos. Então, como nós vimos, né, o povo nômade, ele anda quilômetros à procura de água, à procura de pastos, e na imensidão eles ficam caminhando e tem aquele sol muito forte e os animais morrem e os nômades também morrem de fome, de sede, porque a seca é muito grande, o calor é muito grande e não tem água, né? Nem para as pessoas tomarem e nem para os rebanhos, né? Então, dessa forma, o aquecimento global mostra esse tipo de efeito aí, né? Degradação da natureza e todas essas outras situações que prejudicam os nômades. Agora vamos para os habitantes das cidades. Então, em relação aos habitantes da cidade, né, derretimento de gelo dos polos, elevando o nível dos oceanos e ameaçando as populações costeiras. Mais de 80% da população brasileira, ok? E também a poluição do ar e problemas respiratórios. Essa população costeira são as pessoas que moram à beira, ali naquela parte litorânea, né? Então, se o gelo derrete e os oceanos ficam cada vez mais volumosos, aquela parte que fica na beira ali do oceano corre perigo de inundação também, né? Então, aqui embaixo diz assim: cuidar bem do lugar onde vivemos depende de cada um de nós, para que a Terra seja um lugar melhor para se viver. Todos precisam participar. Comece você a fazer a mudança que deseja ver no mundo. Então, nós devemos cuidar bem do local onde moramos, né? E que comece a mudar de nós, né? Que cada um de nós possa cuidar bem para que as pessoas possam ver a mudança de pouco a pouco, ok? Aqui na página 76, ainda no livro de História, nós vamos começar a falar sobre as sociedades sedentárias, tá bom? Então, começa assim, vocês vão ler junto comigo. Entre os povos antigos, havia as sociedades sedentárias, ou seja, que fixavam residência num lugar com o objetivo de ali cultivar as terras e criar animais domésticos, garantindo assim a sua própria sobrevivência. Então, são pessoas que não gostavam de sair do lugar onde estavam, né? Nasciam naquele lugar, viviam a sua vida toda, né? Construíam a sua família, seus bens e morriam ali naquele local. Então, eram as sociedades sedentárias, né? Bem diferente dos nômades. Aqui embaixo diz assim: as primeiras atividades agrícolas, e tem 3 instrumentos aqui ao lado, né? De trabalho. Diz assim: ao praticar a agricultura, os seres humanos criaram instrumentos para ajudá-los no plantio e na colheita. Alguns objetos eram feitos de pedra, tais como facas, pontas de flecha e lança. O homem também aprendeu a fundir o ferro e a criar outros instrumentos de trabalho, como os da ilustração ao lado. Então, esses instrumentos primeiro eram criados de pedra, né? E depois ele aprendeu a manusear o ferro ali, né? Derreter, moldar e deixar o ferro ali do formato que eles precisavam, porque eles precisavam desses instrumentos para trabalhar, né? E para poder sobreviver, ok?
Aqui embaixo nós temos um quadro e diz assim: observe os objetos ilustrados e complete a tabela. Aqui em cima está escrito machado. Qual é a utilidade do machado? Então, a utilidade do machado era para cortar grandes toras e tocos, né, de madeira e troncos de árvore. E o material que ele era feito? De pedra polida. Ok? Aqui embaixo. E a foice, que é essa faca aqui curvada, né? Qual a utilidade dessa foice? Então, a foice, ela servia para cortar as plantas, né? Para limpar o campo, para retirar o mato alto, para preparar o solo, colher o trigo e etc. E do que ela era feita? A foice. Ela era feita de metal, né? De metal fundindo. Não, de metal fundido. Ok? O metal ele era derretido e ele era moldado, trabalhado da forma que eles precisavam. Ok? E aqui embaixo tem essa outra ferramenta aqui de trabalho, que é o moedor de grãos. Vamos colocar aqui. Ele é um moedor de grãos. E qual a utilidade dele? Para moer os grãos como o trigo, cevada, o milho e etc. E do que era feita? Era feita de pedra polida. Ok? E aqui embaixo pergunta assim: esses objetos ainda são utilizados? De que são feitos? Onde são fabricados? Sim, né? Ainda são feitos, ainda são fabricados. Vamos ver. Então, sim, todos ainda são utilizados, são feitos de metal e nos dias de hoje são fabricados nas indústrias, ok? Então, aqui a gente termina a página 76.